Sejam bem-vindos ao Jornada de Fé Podcast. Aqui nós falamos de Jesus de uma maneira simples, leve e fácil. E comigo está Diogo Fujita. Muito obrigado, Diogo. Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui com meus irmãos. Prazer é todo nosso. E podendo estar compartilhando um pouco, da palavra de Deus. Amém. Com os nossos ouvintes. Comigo também está o Marcelo Nakaia. Graça e paz. Graça e paz, Marcelo, sempre bom. Quero agradecer a presença de vocês dois, estar aqui juntos nessa jornada, assim, para levar uma palavra para nossos ouvintes de modo simples e descomplicado. Né? Sim. Aqui a gente vai falar de uma maneira bem descontraída, mas lembrando, nós não temos nenhuma bandeira, nós somos uma interdenominacional e estamos falando do Japão para o mundo. É Aleluia. Importante frisar, estamos na província de Aichi, na cidade de Okazaki. Amém? E hoje, como o nome do nosso podcast é Jornada de Fé, o tema de hoje vai ser Jornada de Fé. Que tema inspirador também. Nada melhor começar com o nome, com o próprio nome, não é verdade? Muito bom. Então eu vou passar a palavra aqui pro Diogo para ele dar uma breve introdução pra gente. Diogo, é com você. Cara, esse nome Jornada de Fé, sabe? Eu andei meditando um pouco e realmente é um pouco inspirador. E é importante nós, como cristão, a gente entender um pouco o que é uma jornada de fé, né? Com certeza. Quando falamos assim, de jornada, né? O que é uma jornada? Ela pode ser um caminho que a pessoa ela percorre, mas nós também podemos dizer assim, uma jornada de trabalho, por exemplo, né? Que são assim, um período de tempo onde nós trabalhamos, por exemplo, 8 horas, né? Uma jornada de trabalho de 8 horas. Mas quando tem essa palavra jornada de fé, né? Essa palavra de, ela dá a natureza para a jornada, né? Ela está mostrando ali o que é essa jornada, qual é a natureza da jornada. Então, essa natureza de fé, sabe? Na verdade, é algo inspirador, que eu vou ler uma passagem aqui, antes da gente entrar. Vamos. Lá em Romanos 1,17, diz assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu estava lendo um livro ontem e eu me deparei com uma frase que diz assim, que a palavra de Deus ela foi dita para ela ser escrita, e ela foi escrita para ela ser falada, obedecida e praticada. Eita. Então, assim, cara, tem muitas profundidades para tocar nesse assunto, né? Porque ela saiu da boca de Deus a primeira vez para ser escrita, para que verdade. hoje nós falássemos, obedecêssemos, né, e praticássemos. Então, a gente vai colocar esses princípios aí. Mas, Amém. assim, a jornada de fé, tem situações na nossa vida que se levantam circunstâncias, né? Para todo mundo, todos os dias, né? Você tem uma oportunidade de você aplicar a sua fé, né? Mas tem muitas pessoas que dizem, eu tenho fé, eu creio em Deus, mas quando você vai ver, ela não fala fé, ela nem conhece a palavra, nem conhece a vontade de Deus, sabe? E quando ela sabe que Deus pede alguma coisa na palavra, ela não pratica, ela não obedece. Eu não posso dizer, eu conhecer nas Escrituras, que essa pessoa está em fé, né? Então, assim, mais uma jornada de fé, basicamente, para não esticar muito, mas é você, né? Por exemplo, tem uma situação na sua vida que você precisa ter uma reação, precisa agir, mas se você agir baseado nos teus sentimentos, se você agir baseado nas circunstâncias, ou como qualquer outra pessoa agiria, isso não é fé. Fé é quando eu pergunto para mim mesmo, o que a palavra diz sobre essa situação? Né? Aí você, independente dos sentimentos, independente da vista, independente do que você está vendo, né? Que é as circunstâncias, sim, mas você fazer aquilo que a palavra diz. E baseado, né, na palavra de Deus, você confrontar aquela situação e você romper, você vencer aquela situação pela palavra, pela prática da palavra. Uau. Né? Então você diz assim, aquela jornada,
né? Houve a fé envolvida, porque a fé não é apenas crer, mas é você agir em cima do que você crê. Aí você aplica a fé e você rompe a barreira do natural, porque você está crendo em algo sobrenatural, que é a palavra de Deus, amém? Que saiu da boca de Deus. Então você aplica aquilo na sua vida e aquela jornada que você percorreu crendo na palavra até o fim, né? É importante a gente entender que a fé, ela vai até o fim. Você pode começar na fé, mas se você não terminar na fé, a sua jornada não foi de fé. Bom, e você já começou a me dar uma ideia aqui. Então, assim, a jornada, ela tem um começo, ela tem um processo e ela tem um fim. Sim. E antes da gente começar a falar desse começo, eu gostaria de pedir, para quem está nos assistindo, nos ajude, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, comente, faça aqui nos comentários o que vocês estão achando desse primeiro episódio, sugestões para próximos episódios, né? Curtam, compartilha, nos ajude, amém? E vamos lá, vamos falar do começo. Onde começa a nossa jornada de fé? Assim, como toda jornada, né, meus irmãos? A jornada, ela tem um começo, tem um início, né? E a Bíblia, ela nos mostra que o início de uma jornada de fé, de uma vida de fé de uma pessoa, ela é no novo nascimento. Correto. Né? Porque enquanto a pessoa ela não nasce de novo, ela não tem a palavra introduzida na vida dela. Né? De fato, quando a pessoa nasce de novo, lá em Romanos diz que quando a pessoa nasce de novo, ela recebe uma medida de fé. E essa medida de fé que nos é dada, ela é a mesmo tipo de fé da de Deus. Porque Deus ele nos deu, né, uma medida de fé. Você concorda comigo que eu não posso, por exemplo, pegar a carteira do irmão Marcelo e distribuir o dinheiro dele para as pessoas? Concorda, Marcelo? Concordo. Isso não ficaria legal. Né? Então, diz assim, Deus, ele repartiu algo dele para os seus filhos. Né? Então, assim, procedeu dele. Então, o mesmo tipo de fé que Deus tem, que Deus usa, né? Porque Deus, ele usou a fé para criar o mundo. Exato. Amém? Deus, ele disse. É o Criador. Né? A Bíblia diz, né, lá, 2 Coríntios 4,13, eu criei, por isso eu falei. Sim. Nós cremos, por isso nós falamos. Fala assim, que este é o espírito da fé. Então, assim, a jornada de fé, ela se inicia no novo nascimento. Né? Não vamos perder o foco. Sim, novo nascimento. A gente começa falando da palavra. Dá um versículo para a gente embasar. Tá. 2 Coríntios 5,17. Ela fala assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu acredito que na versão que a gente está lendo, tá, né, umas palavrinhas colocadas diferentes, né, porque é o que eu tenho gravado na memória. Mesmo eu lendo, fica assim. Mas é assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por exemplo, você concorda que uma pessoa, um neném, quando nasce, você vai perguntar do passado dele, ele não tem passado, né? Não. Ele acabou de nascer. Então, ele não tem pecado também, né? Ele não tem uma história lá atrás, a não ser o ventre da mãe. Sim. Né? Então, assim, da mesma forma, a Bíblia coloca que quando nós nascemos de novo, as coisas velhas, né? A antiga forma de viver, a forma que nós pensávamos, a forma que nós agíamos, já passou, aquilo ficou para trás. Zerou. E tem uma versão que diz assim, uma nova vida vos foi dada. Tem uma versão que fala E não isso. é nem que está esquecida, né? Ela foi apagada. Sim, ela foi apagada. Apagada. Na Bíblia diz que Deus ele pegou os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento. Glória a Deus, obrigado. Quem sou eu para ir lá pescar no mar? Eu também não. As minhas antigas, né, meus pecados, como que eu vou ficar trazendo a memória, sabe? E assim, na Bíblia, ela fala, o apóstolo Paulo, né, ele foi um grande homem inspirado por Deus, e ele deixou assim coisas que ficaram escritas que nós precisamos, né, pegar e tomar como exemplo.
Por exemplo, em Filipenses 3, se vocês quiserem acompanhar, Filipenses 3, versículo 13, olha o que ele fala, né? Ele diz, ele está falando sobre a maturidade espiritual, né? Essa é algo que é proposto para nós, né? Nós nascemos de novo, como toda criança nasce de novo, ela precisa se desenvolver, né? Ela precisa crescer, né? E uma criança, para crescer, ela precisa se alimentar adequadamente, mas tem um alvo que é a maturidade. Todos nós precisamos chegar à maturidade, né? E nós estamos nessa caminhada, amém? Amém. Mas ele diz assim, eu não julgo, né? Quanto a mim, eu não julgo havê-la alcançado, no caso a maturidade ainda. Mas uma coisa eu faço. Olha o que ele diz, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para a que estão diante de mim. Versículo 14 diz, prossigo para o alvo, para o prêmio, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe, olha a consciência do apóstolo Paulo, ele entendendo, né, que é necessário um crescimento espiritual, e ele mesmo sendo um grande homem usado por Deus, ele falou, cara, imagine se ele foi um perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo... Pessoas morreram. A Bíblia diz que, cara, ele suspirava morte contra a igreja. Pois é. O objetivo dele era exterminar a igreja. Já pensou? Cara, ele falando disso dele mesmo. Sabe? É forte. Fortíssimo. A Bíblia fala assim que ele tinha ordem, né? Ele tinha permissão, não é nem ordem, permissão, porque era a vontade dele. Ele prendia homens, mulheres, crianças, botava em cárcere, ele dava o voto dele para que cristãos fossem mortos. Cara, e fora o que não está escrito, ele foi um homem que perseguiu a igreja grandemente. E ele, imagine ele para viver uma nova vida em Cristo, pregando a Jesus, querendo salvar a vida das pessoas, mas com aquela consciência, mas olha as coisas que eu fiz. Imagina ele também, para ele pregar Cristo para outras pessoas, principalmente para outros cristãos, pessoas que ele tipo mulheres que ele mandou prender, matou maridos. Famílias, né? Ele dilacerou muitas famílias, cara. Imagina ele olhar na cara desses irmãos agora em Cristo. É igual aquela passagem que fala que, quando Atos 9, se não me engano, que é a conversão de Paulo, né? Sim. Que vai falar dele, que ele estava no caminho de Damasco, e aí ele ouve uma voz, e fala, quem é, Senhor? Quem é, Senhor? Aí fala, eu sou Jesus que você persegue. Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Olha, sim. Essa passagem é muito forte. É muito. Eu li esses dias. E para você ver como a honra e segurança que é para nós hoje, nós sermos parte da igreja. É verdade. Não é? Com certeza. Cara... E é uma responsabilidade também, né? Lógico, com certeza. É uma responsabilidade muito grande. Mas assim, uma vez que eu estou inserido no corpo de Cristo, que é um tema interessante para a gente estar falando também sobre igreja, o nosso papel na igreja, sabe? E muitas das vezes a gente não sabe a dimensão da importância e do poder que nós recebemos. Eita. Mas eu vou falar uma coisa para você. Isso daí dá um tema para um próximo episódio. Né? Um tema poderoso. Mas vamos tentar ficar dentro aqui do tema de hoje, né? Do Jornada de Fé. Então vamos lá. João 3, do 1 ao 7. Lê pra gente isso, aí. Do Novo Nascimento. Do Novo Nascimento. A gente separou alguns versículos para a gente poder estar dando uma base, né? Para aqueles que estão nos ouvindo. Isso. Amém? João 3, ele vai falar, eu vou ler assim de uma forma bem rápida aqui, ele fala assim, né? João 3, a partir do versículo 1, diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele.
No 3 diz assim, Jesus respondeu, em verdade, lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, assim, é a primeira menção que a Bíblia faz sobre um novo nascimento. Só que ali, homens naturais, né? Não tinham o Espírito Santo, não tinham a revelação, apesar que Nicodemos, ele era um mestre, era um mestre da palavra, ele era um rabino, um fariseu, né? Então, ele ensinava as pessoas sobre coisas espirituais, sobre a palavra de Deus. E ele não, e olha para você ver o que ele respondeu, né? Eu chego a rir quando eu leio isso sozinho em casa. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar para o ventre materno e nascer uma segunda vez? Né? Ué, eu já sou velho, eu vou entrar dentro da minha mãe? Como que eu vou nascer de novo? Pensamento carnal. Pensamento natural, né? Nasci de novo, como que eu vou entrar na minha mãe e sair de novo? Ué, então eu nunca vou ver o reino de Deus? Coitado da tua mãe. Coitado da minha mãe. Eu saí pequenininha, já sofreu, tadinha. Aí no 5 ele diz, essa parte é muito importante. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Uau, cara. Aí no 7 ele fala, não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Sabe? Então, assim, ele viu que as pessoas ficaram admiradas. Falou, como que eu vou nascer de novo? Como é que funciona isso? Como é que é isso? Ele fala, aquele que é nascido do Espírito é um Espírito. Né? Então, assim, Deus é Espírito. Como que nós vamos agora ter contato com o mundo espiritual? Né? Isso acontece agora a partir do Espírito. Que a Bíblia diz que todos pecaram, e foram destituídos da glória de Deus. Né? Isso começou lá no Éden. Então, uma vez, quando o homem ele nasce, ele cria consciência e peca, né, contra a vontade de Deus intencionalmente, por conta do sistema do mundo que existe, né? A Bíblia diz que existe um curso deste mundo que ele vai para... tá indo para o inferno. Né? Bem dita, né? Uma palavra assim, bem falada, tá indo para o inferno, tá caminhando para a perdição. E aí a pessoa, ela morrer espiritualmente, o que é? É a pessoa ela deixar de ter comunhão com Deus espiritual, né? Essa desconexão espiritual com Deus, com o Espírito de Deus, isso a Bíblia chama de morte espiritual. Morte espiritual. Porque são 3 mortes que a Bíblia fala. Existe a morte espiritual, a morte física, e existe a morte eterna. Né? Porque o nosso espírito é eterno. E uma pessoa que ela pode viver sem Cristo, mas se ela morrer sem Cristo, a Bíblia diz que o que espera por essa pessoa, né? Sim. Mas no nome de Jesus, em Cristo, nós recebemos a vida eterna. Isso, que é uma comunhão com o Pai. Isso. Então, quando eu aceito Jesus, né, eu me torno uma nova criatura, né? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, aí eu passo a ter comunhão com Deus, que é a parte espiritual que eu tenho, é onde eu tenho um relacionamento com Deus, que é espírito, né? Também é algo que nós também podemos falar algum dia sobre o homem em 3 dimensões. Em 3 dimensões. Né? Isso. E agora, eu queria dizendo assim, que entendemos o que é um novo nascimento. E vamos supor que uma pessoa está nos assistindo agora e fala assim, tá, eu quero isso para mim. E aí, como que eu faço? O que eu tenho que fazer? Né? Então vamos ler lá em Romanos 10, do 8 em diante. Romanos 10, 8 em diante. Diz assim, porém o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. 9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Sim. Cara, essa passagem... Né? Eu me converti por causa dessa passagem. Essa palavra, cara, aqui está praticamente a receita, né? A receita. Como que a pessoa faz para nascer de novo. Exato. Né? Ele diz assim, nossa, a palavra da fé tem que estar perto de você. Muitas pessoas, com aquela religiosidade, eu falo porque eu cresci assim também, né? Eu também. Sempre tinha uma Bíblia aberta em casa, apesar de eu não ser crente, não ser nada. Eu sempre via uma Bíblia, e em muitas casas também eu já via também, uma Bíblia aberta sempre no Salmo 23 ou Salmo 91, né? Alguma passagem ali. Só que ele fala que a palavra ela tem que estar perto de você, não em cima da cômoda. Não aqui, né? Do meu lado aqui. Não do meu lado, não debaixo do meu braço, né? Debaixo do meu sovaco. Mas a palavra ela tem que estar perto de mim, na minha boca e no meu coração. Isso. Então uma pessoa, para receber a salvação... Né? Ela diz assim que a pessoa ela tem que, com a própria boca, confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Né? E ela diz que quando ela faz isso crendo, né, a palavra diz assim, com o coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. O 10 fala, porque com o coração se crê para a justiça. Ou seja, o que Cristo conquistou para mim na cruz. Né? Ali é onde se cumpriu, né? O que ele fez para mim na cruz. Sacrifício perfeito, né? Então, quando eu olho para a cruz, eu falo, olha, eu entendo que eu sou um pecador e eu entendo que eu não posso conseguir, né, me salvar por mim mesmo, que a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, né? Isso é um dom gratuito de Deus, não por obras, para que ninguém se vanglorie. Né? Então, assim, não há nada que eu possa fazer que vai me trazer o perdão dos meus pecados. Porque Deus já providenciou o perdão, né? que está em Cristo Jesus. Ele pagou um preço que nós não poderíamos pagar. Verdade. Imagine o meu Marcelo se tivesse que pagar pelos seus pecados do passado. Nossa, não teria como. Você não teria como. Então, mas Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. Então, nós não precisamos pagar de novo a mesma conta. Verdade. Né? Por exemplo, eu vou num restaurante, eu tô no restaurante, aí quando eu vou pagar a conta, a mulher fala para mim, olha, não precisa pagar porque o irmão já pagou a sua conta ali, o rapaz ali já pagou. Profetizou, hein? Profetizando, paga minha conta. Aí eu vou olhar assim, quem que é? Eu vejo lá o irmão Marcelo. Opa! O que eu vou fazer? Eu falo, não, eu quero pagar de novo? Não. O que eu faço? Eu agradeço, eu aceito. Eu falei, opa, eu aceito que ele pagou minha conta. Então, eu apenas recebo. Amém. Opa, recebo. Esse é importante. Nós precisamos aprender a receber. E a Bíblia diz, como que eu recebo? Com a minha boca, crendo com o coração, confessando Jesus como Senhor e Salvador. Aí eu recebo o perdão dos pecados, nasço de novo, me torno uma nova criatura, onde as coisas velhas, uma vida velha já passou e tudo se fez novo. Aí eu ganho um novo estilo de vida, que é viver pela fé. Verdade. E muita gente que pensa assim, na hora que eu nascer de novo, o que vai mudar? Meu cabelo vai crescer, meu cabelo vai ficar mais branco, a barba vai crescer, o que vai mudar? Nada. Externamente, nada. Isso externamente, é algo, nada. A Bíblia falou assim, que nasce do Espírito, exato, que está em letra maiúscula, Espírito Santo, pela água, que é a palavra, a água é a tipificação da palavra, e pelo Espírito, ele se torna um Espírito com ele. Então, nós somos um Espírito, tudo que Deus fez, tudo que Deus nos deu, foi feito no Espírito. Isso, importante frisar. Importante. Exteriormente, eu continuei a mesma pessoa quando eu aceitei Jesus. Eu também. Minhas unhas continuaram a crescer, meu cabelo continuou da mesma forma. O meu só começou a diminuir um pouco. A barba começou a ficar um pouco branca. Então, assim, o corpo humano se degrada, mas exteriormente não acontece nada. Se de repente eu estou com uma enfermidade, a enfermidade ela pode continuar ali. Aí vai depender do quê? Eu exercer a minha fé e pela fé eu receber aquilo que Deus já me deu. Porque Deus ele já deu tudo.
Sim, Ele já fez tudo que nós precisávamos. A Bíblia diz que tudo que diz respeito à vida, né, o caso, a vida eterna, e a piedade, que é a nossa vida devota diante de Deus, já foi dado. Agora é pela fé. É interessante que em João, do 1, 12 ao 13, diz, mas a todos quantos receberam, lhe deu o poder a serem feitos filhos Sim, de Deus. João 1, né? Isso, 12 ao 13. Verdade. Aos que crerem no seu nome. É o que você comentou agora, né? Que a gente pode ter uma Bíblia em casa, mas não é porque tem a Bíblia que a gente vai ser automaticamente filho. A gente tem que aprender a ser filho, né? Sim. A aceitar Jesus, verdade. crer de coração e aceitar, confessar com a boca, né? O Marcelo guiado essa passagem. Esses dias atrás eu ouvi uma coisa que eu achei muito legal. A pessoa estava falando assim, que filho natural, às vezes você pode nem querer, mas pode acontecer de você ser pai sem você querer. Mas filho adotivo não tem como ser sem querer. Sim. Você tem que realmente querer adotar. Nossa, eu falei, uau! Cara, mas, ó, vou ler mais uma vez, que ele diz assim, mas a todos quantos o receberam, você vê que o receber, existe um receber. Tem um receber. Né? E pela fé, como que eu recebo? Eu recebo falando. Crendo. Esse é o princípio da fé. Crer com o coração, falar com a boca. Isso. Tudo que Deus já proveu, eu recebo pela fé. Então ele fala, deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus. E essa palavra, poder, eu não me lembro qual é a palavra grega que é usada, eu estava estudando esses dias, mas significa autoridade. Deus, ele te deu autoridade para você se tornar um filho de Deus. Mas para saber aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Cara, isso me consola, porque eu sou resultado, fruto da vontade de Deus. É verdade. Sabe? Então, assim, o Pai, ele já... Como que eu não vou falar de João 3,16? Sim. Que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, no Filho, né, não morra, ou seja, a morte eterna, mas tenha a vida eterna. Uau. Que significa um livro maravilhoso que eu li, acho que foi o que mais me impactou, é o livro Zoé, que é a própria vida de Deus. Meu irmão, que livro, cara! Eu chorei demais lendo esse livro. Que fala que Zoé, que significa, né? significa a vida eterna. Que é a própria vida de Deus em você. Uma vez que você nasce de novo, você recebe o DNA de Deus, a vida de Deus no seu espírito. Verdade. E isso faz disso o maior milagre que qualquer pessoa pode ver. É maior do que um cego voltar a ver, é maior do que um ressuscitar um morto, é maior que um coxo voltar a andar. É um novo nascimento, cara. É algo poderoso. Não, depois que a pessoa entende o que é um novo nascimento, ela fica espantada com tanta coisa que está disponível para ela. Com certeza. Né? E nem sempre, quando nasce de novo, a pessoa tem essa consciência. Não. Não é verdade? Não, é igual, verdade. Por isso que a gente fala que é igual a criança. Né? A criança, quando ela nasce, ela não sabe o que ela precisa comer, o que tipo de alimento que ela precisa comer, o que ela tem que fazer para desenvolver os músculos, para crescer, né? E é por isso a importância sempre de ter alguém para ensinar. Né? Mas não vamos mudar de assunto. Marcelo, conta para mim, como é que foi a sua experiência com... Minha experiência... no início da jornada. No início da jornada, minha jornada começou em 2012. 2012. Então, mas como você disse, às vezes não tem a consciência, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu aceitei Jesus por telefone, assim, numa ligação Brasil-Japão, aceitei Jesus sem entendimento. Daí, quando eu fui pro Brasil, teve aquelas batismo em massa, sabe? Que ajunta todo mundo para batizar de uma vez. Eu fui ser batizado também sem entendimento e as pessoas também não sabiam me explicar o que era congregar,
andar junto, crescer na fé, né? E nisso, então, como não aconteceu nada mágico, não mudou nada assim, meu corpo não mudou, continuou tudo a mesma coisa, eu continuei tendo a mesma vida que tinha antes de ser batizado, né? Até 2023, que eu conheci a igreja que eu congrego hoje, e nisso eu vi algo diferente. E ali eu digo que ali foi onde realmente Jesus me salvou, né? Que eu tive a reconciliação com Jesus nessa época. Daí eu fiz a escola bíblica e fui aprender o que era realmente o novo nascimento. Foi aonde eu senti no coração a vontade de ser batizado de novo nas águas, agora com um entendimento correto, né? E também sabendo para onde ir, a quem seguir, né? Verdade. Para mim também, meu novo nascimento foi bem diferente, bem atípico. Porque assim, eu não procurei, ninguém me procurou para falar. Eu não recebi uma ligação, ninguém me parou no meio da rua, não. Mas Deus comigo tratou de uma maneira diferente. Eu nasci num ambiente que não era cristão, então eu via muita religiosidade para onde eu olhava. Um tio era uma coisa, outra tia era outra. Na casa dos parentes do meu pai era uma coisa, era descendente japonês, então tinha muita religião budista, assim. E tudo aquilo me fez afastar. E comigo foi depois que eu estava casado já, em 2011, meu filho nasceu, e aí que eu vim começar a ter um contato assim de leve com a palavra, né? Foi primeiramente através da Igreja Católica, né, na qual a família da minha esposa frequentava, e mais recentemente eu tive uma experiência com Deus onde eu estava orando, falando: Senhor, o que está acontecendo, né? Por que fazendo questionamentos, né? E aí eu escuto uma voz falando o nome de uma pessoa, de um conhecido. E aí eu achei estranho aquilo, olhei para o lado, olhei para o outro, estou no Japão falando em português comigo, no meio do trânsito. Eu falei assim: não, é coisa da minha cabeça. E eu falei assim: depois eu mando uma mensagem para essa pessoa. Aí fui embora para casa, eu estava em casa, não mandei, fui dormir. Na hora que eu acordei, tinha uma mensagem dessa pessoa no meu celular. Aí começamos a conversar, e aí que ele fez uma pergunta para mim. Ele falou: olha, você não quer ir na igreja domingo comigo? Aí eu falei assim: entendi, isso daí é uma resposta. Aí eu fui, e eu falei assim: eu vou ficar lá no fundo, não conheço ninguém, vou ficar bem quietinho aqui na minha. E aí 2 cultos depois eu já estava lá na frente aceitando Jesus. E você, Diogo, como é que foi? Meus irmãos, comigo a história não foi tão diferente de vocês, né? Eu eu cresci num meio também não cristão, né? Eu tinha um centro de umbanda dentro de casa. A gente é parecido nisso, então, né? Isso moldou, né, coisas na minha mente. Eu sempre acreditei no mundo espiritual. Sim, eu também. Né? Acreditava, como eu tive algumas experiências, né? Então, assim, eu acreditava, né, que existia as trevas. Então, automaticamente eu falei: então existe Deus também. Né? Só que eu vivi uma vida assim, meio que no mundo, né? Então, quem sabe um dia eu dê alguns testemunhos aí, né? No nosso decorrer aí, que à medida que o pessoal for, a gente for se apresentando, né? Sim. Um pouco melhor, para edificar a fé das pessoas também. Mas eu cheguei a ouvir, né? Algumas vezes, eu acabei indo algumas vezes, por conta de amigos, né? Me convidaram para ir na igreja, mas eu ouvia, eu gostava, mas por causa de uma vida de prática, de pecado, de coisa errada, eu não queria aceitar Jesus, porque eu sabia que ali eu ia gerar algum tipo de compromisso que eu não ia conseguir cumprir. Né? Então, me afastou. Então, eu fui vivendo uma vida sem ser salvo, porque eu acreditava que eu tinha que arrumar a minha vida
para mim receber Jesus e receber a salvação. Né? E esse é o pensamento de muitas pessoas. É verdade. Só que hoje eu entendi que eu não teria como arrumar minha vida sem Cristo. Sem Cristo. Porque é ele que vem para arrumar a bagunça. Ele é a luz. Ele é a luz, né? Então, assim, não tem como eu mudar de vida para vir para Cristo perfeito. Porque a Bíblia, nós já falamos aqui, que nós somos salvos pela graça. É pela graça que nós somos libertos. Como que eu vou conseguir me libertar do pecado se eu estou preso no império das trevas? Eu estou preso no pecado. Então, eu demorei um pouco, mas um dia eu cheguei na igreja, ouvi o evangelho, né? Fui pelo convite do meu primo. E eu fiquei impactado com aquela palavra, coisas que eu estava ouvindo, né? Que eu acho que pela primeira vez eu fui receptivo. Eu fui eu tinha uma vontade. Quis receber, né? Eu quis receber. Eu tinha uma vontade de mudar de vida. Começou a gerar uma vontade de mudar de vida. Só que eu estava me frustrando porque eu não conseguia abandonar a antiga vida na minha força. Aí eu fui decidir, eu falei, não, eu vou depositar minha fé, que eu acreditava que tinha, em Deus. E um dia eu ouvi o evangelho, eu aceitei Jesus, né? Eu entendi que, né? Eu dei um passo de fé. Eu falei, primeiro passo de mudança. Mas eu fui do jeito que eu estava. Eu não consegui largar nada, cara. Aí eu fui, aceitei. Aí, com o passar do tempo, né? Que eu fui começando a me livrar de algumas coisas, de umas práticas antigas. Espiritualmente, as coisas velhas já tinham passado. Mas tinha práticas que precisavam ser mudadas. E a palavra fala sobre isso, né? Fala, ensina, né? Não dá tempo da gente falar tudo. Exato. Mas, assim, pelo conhecimento da palavra, né? A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Eu nasci de novo no Espírito, como a gente já falou. Mas a minha carne não se converteu. A minha carne, ela nunca vai. Né? Vamos dizer de passagem, ela nunca vai se converter. Né? A minha alma, a Bíblia diz, o livro de Tiago diz que eu preciso salvar a minha alma pela palavra. Ele diz, despojando de toda impureza, todo acúmulo de maldade, acolhei com mansidão essa palavra que está sendo implantada em vocês, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. Então, isso nos mostra que a minha alma, a minha mente, ela tem que ser salva também. Sim. Eu fui salvo no Espírito. A minha alma é responsabilidade minha. Sim. Eu preciso renovar a minha mente pela palavra. Verdade. E uma vez que a minha mente ela está renovada, eu consigo, pelo meu espírito, que é o meu verdadeiro homem interior, né, meu verdadeiro ser, eu domino o meu corpo pela minha alma renovada. Uma vez que a minha alma está renovada, ela está apta para que o espírito possa trabalhar através dela. Aí eu domino meu espírito, ele domina a minha mente, e a minha mente ela controla o meu corpo. Uau. E assim, do jeito que você está falando, então, primeiramente, para a gente começar uma jornada, a gente nasce de novo. E para a gente começar a caminhar nessa jornada, é isso que precisa fazer. Cara, isso é de vital importância para uma vida cristã, né? Uma vida espiritual saudável, renovação da mente. Sim. Sabe? Explica um pouco melhor sobre essa jornada. Né? Que jornada é esse percurso, né? Sim, sim. Então, eu nasci de novo. Uau! Nada aconteceu exteriormente, mas a fé, eu já recebi a fé. Sim, eu preciso começar a renovar minha mente pela palavra de Deus, né? Isso é importantíssimo. Deus, ele fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Né? Em Isaías diz, assim, o meu povo permanece cativo ou prisioneiro por falta de entendimento. Ele está falando de pessoas que saem para beber de manhã e só voltam de noite. Né? Então, tem pessoas que vivem uma vida ainda presa em vícios, no pecado, práticas erradas, porque não tem entendimento ainda de quem ela é, do que ela tem, do que ela pode. Né? Então, assim, é importante isso aí. E quando a gente vai falar sobre, em Romanos 12:2 diz que a gente não pode se moldar com as coisas deste mundo, mas devemos nos transformar pela renovação da nossa mente.
para que eu possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a renovação de mente, ela me habilita e me capacita a viver a vontade de Deus para a minha vida. Verdade. E às vezes a vontade de Deus é que você deixe esses hábitos que você tinha no passado. Com certeza. Velhas amizades que não vão te levar para Com frente, certeza. né? A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Exato. Né? Pois é. Isso é importantíssimo. Se eu nasci de novo e eu tenho uma nova vida, eu preciso também mudar as minhas companhias. Sim. Se eu não mudar as minhas velhas amizades que me levavam para o mau caminho, eu não vou conseguir me libertar. Porque no começo eu ainda estou caminhando minha jornada de fé. Então, assim, existe, né, uma proposta. Né? Eu acredito que tem uma passagem, né, que você tinha comentado, Hebreus, né? Hebreus, deixa eu lembrar. 10:38? Não, Qual que é? Hebreus 12, se eu não me engano. E Hebreus 10:38, ela liga também com isso. É verdade. Vamos lá, vamos abrir. Vamos lá, essa passagem, eu vi você comentando. Hebreus é bom. Hebreus 12, eu vi você comentando dessa passagem, eu falei, uau, realmente. Hebreus, deixa eu ver. É isso mesmo? Hebreus 12:1, né? Isso. Quer ler pra gente aí, irmão? Hebreus 12:1? Isso. 1 e 2, né? Vamos assim. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para quem? Para quem? O autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentada à direita do trono de Deus. Uau. Cara, essa passagem, quando nós falamos assim, de jornada de fé, essa passagem, ela tem que estar envolvida. Tem. Para que a gente... Bem lembrado. Por quê? Olha que ele fala assim, ó. A primeira coisa que é para entender, a Bíblia, quando ela foi escrita, ela não tinha capítulos, não tinha versículos. Sim. Certo? Era uma carta. Cartas. Então, foi algo escrito corrido. Esse, o versículo 12, o que antecede é o capítulo 11, que fala ali sobre a galeria da fé. Homens que alcançaram testemunho pela fé. Sim. Né? Pessoas que tinham circunstâncias que tinham se levantado, né? Ele cita Abraão, cita Abel, né? Várias pessoas. É impressionante o que homens e mulheres eles conseguiram conquistar, no caso o testemunho, pela fé. Né? Eles começaram crendo e perseveraram crendo até o fim. Então, quando você vai ler depois, né, no Velho Testamento, estudar sobre a jornada de fé da vida dessas pessoas, você vê, né, ali que a perseverança é algo assim que a fé é algo que tem que ser exercido. Mas a fé ela tem que ser seguida de perseverança. Sim. Porque se você não perseverar na fé, você pode naufragar na fé. A Bíblia fala sobre pessoas que naufragaram na fé. Porque muitas vezes elas negligenciaram a boa consciência. Mas aqui ele fala assim, ó. Portanto, né, também nós, visto que temos de rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunha é essa? Quem é? O que eu acabei de citar. De Hebreus 11. As pessoas que venceram, né, pela fé, alcançaram um bom testemunho. Porque existe um bom testemunho, mas também existe o famoso testemunho. Você falou isso. Como diz o pastor, né? Você falou, pastor. Quem é citado em Hebreus 11 é Raabe, né? Raabe. Que era acho que era prostituta, se eu não posso sim. dizer assim. Chama de meretriz, né, na Bíblia. Mas assim, prostituta. Imagina, lá no muro de Jericó, lá, um murão lá, todo... Ela fala assim, eu tô segura aqui, mas não, ela
ela sabia que o Deus de Israel era maior. Olha pra você, o interessante, né, que a gente usa o ditado ainda hoje, você tá em cima do muro? Tá em cima do É muro. que você não sabe o que você quer, ou tá pra lá ou tá pra cá, né? Você tem que descer, escolhe que lado do muro que você quer. Você quer pro lado de dentro ou pro lado de fora. Né? Então aqui ela morava em cima do muro. Ela estava em cima do muro, literalmente. E... fisicamente também. E ela decidiu, né? Ela creu no Deus, ela já tinha ouvido falar dos feitos do Senhor, ela creu, né? E ela ajudou, né? Então ela entrou para a galeria da fé. Verdade. Sabe? Tem pessoas que dizem de Jó. É. Da fé de Jó, mas Jó não está na galeria. Não entrou na galeria da fé. Você pode ler tudo. Não tem. A única, né, que eles fazem menção no Novo Testamento de Jó, eu posso dizer que ele fala sobre a paciência de Jó. E, de fato, ele foi um homem muito paciente. E quando você vai ler o livro de Jó, eu não sei por que cristãos eles tentam basear a sua vida na de Jó. Porque Jó estava sofrendo, não, eu estou sofrendo, mas eu tenho a fé de Jó. O Jó não tinha fé nenhuma, né? Ele cria em Deus, ele teve grande paciência, mas quando você vai ler no final, né, do livro, não me lembro qual capítulo, ele mesmo fala, Senhor, eu mesmo não te conhecia, só que eu te conhecia por ouvir falar. Né? Mas depois que Deus, né, ele se apresentou para ele, né, de uma forma sobrenatural no rio, e começou ali a trabalhar na vida de Jó, falando com Jó, aí sim, a vida de Jó foi transformada. Porque ele falou, olha, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, né? Mas agora eu posso ver, agora eu conheço, né, o Senhor. Aí você vê que a vida dele foi transformada. Ali gerou fé. Ali foi gerado fé. No final do livro. Né? No final do livro. Então, assim, o Jó, ele não teve uma jornada de fé. Não. Ele teve muita paciência, né? Deus guardou, protegeu ele, mas quando você vai ler e estudar com visão da palavra da fé, diante, sim, com o óculos do Novo Testamento, a gente vê que Jó, a vida de Jó, sabe? Ele deu liberdade para o inimigo entrar na vida dele. Sabe? Através do medo, através da dúvida e da incredulidade. Ele agia de acordo com o medo, né? As decisões dele eram pautadas no medo, na incredulidade. Né? Um exemplo, ele servia sacrifícios, né? Acho que todo dia, já com medo do que os filhos estavam fazendo escondido. Vai que o filho tá ali, né? Porque os filhos se reuniam numa casa só os filhos com as filhas. Ele não sabia o que estava acontecendo, falou, vai que está fazendo alguma coisa errada, né? Vai que está fazendo alguma coisa errada. Eu vou deixar pago aqui. Para cobrir o pecado dele, já vou pagar o pecado que possa ser que estejam fazendo. Misericórdia. O que acontece? O inimigo entrou. Medo, dúvida, incredulidade. Verdade. Né? Então, assim, ele abriu portas. Né? A falta de conhecimento abre portas para o inimigo. Desde o primeiro homem, Adão e Eva, né? O diabo, ele entrou no mundo pela porta da falta de conhecimento. Quando você vê lá, Gênesis 3, quando a serpente vai falar com a Eva, ela não tinha o conhecimento necessário. Se você for ler, pesquisar, estudar ali, você vai ver que ela tinha uma informação, mas a informação estava fora. Ele pergunta, né? Não pode nem tocar lá? Né? Ela disse assim, eu não posso nem tocar, nem comer. O diabo falou, opa, essa aí não tá sabendo. Né? Não pegou a visão, não. A árvore, quando você vai ler, fala sobre uma árvore que está no centro do jardim, é a árvore da vida. Né? Aí, lá, ela já fala que a árvore que está no meio do jardim é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Entendeu? Rapaz, dá um... Aí o diabo, ele vê a falta de conhecimento, a falta de entendimento, aí ele entra. Ele falou, é certo que se você comer, não vai acontecer nada. De fato, né? Ela comeu, não aconteceu nada. Aí, quando ela olha, vê que a árvore era boa e desejável aos olhos. Então, aí, o que acontece? Ela come, aí ia dar para o Adão, aí o Adão, a responsabilidade estava sobre Adão come. Né? Sim, o homem é o cabeça, a responsabilidade estava sobre ele. A partir daquele momento que ele come o fruto, fala que os olhos dele se abriram. Ele estava com o olho aberto, né? Só que os olhos espirituais, os olhos do entendimento dele se abriram. Aí ele viu que estava nu.
Ele teve a consciência do pecado, porque ele desobedeceu a palavra de Deus, né? E então, quando fala que nós temos que nos livrar de todo peso e pecado, o pecado é algo que nos tira fora da jornada, correto? Sim. Ele sabota a nossa jornada de fé. Mas a Bíblia fala também de peso, né? A Bíblia diz assim, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar ser dominado por nenhuma delas. Está lá em Coríntios, não me lembro a passagem, mas fala isso aí. Então, assim, tem coisa que é o pecado, nem vamos tocar nesse assunto, mas tem pesos... Deixa para o próximo. Tem pesos que atrapalham a nossa corrida, atrapalham a nossa jornada de fé, né? Nós é uma pessoa que hoje gasta aí, que não é difícil, 8 horas por dia em rede social. Sim. Cara, a pessoa né? Ela está mais preocupada com o que está acontecendo com a vida de outras pessoas, está mais preocupada se o que alguém está fazendo, deixando de fazer, do que ela está preocupada com a própria vida dela. E se tivesse um aplicativo na Bíblia de quanto tempo ela passa lendo, por dia, muitas das vezes ia estar zerado. Pior é que as pessoas acabam se frustrando, porque ela começa a comparar a vida dela com a vida de outras pessoas. É lógico. É lógico, a Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso coração, amém? Mas se você for ler o contexto ali de Provérbios 4, ele, antes de falar para você guardar o coração, ele fala para você, cara, cuidado com os teus olhos, põe os teus olhos sobre a palavra. Isso. Sabe? Depois ele vem decorrendo, porque a palavra é saúde para o seu corpo, é salvação para a sua alma, acima de tudo, guarde o seu coração. E agora você vai ler aqui, que, né, a forma que nós devemos correr, né, que ele diz assim, que o peso e o pecado firmemente se apega a nós. Tem uma versão que diz, nos assedia tenazmente. Ó, é um pouco forte, né, porque realmente o pecado ele nos persegue. Amém? Nós precisamos vencer o pecado pela fé. Sim. E ele diz, corramos com perseverança. Não é correr de qualquer jeito. Cara, corra, mas corra com perseverança. Não adianta você dar um pique, chegar ali na frente e você parar. Corra com perseverança, né? Cara, não pare, continue, prossiga, como o apóstolo Paulo diz. Cara, eu avanço, eu prossigo. Prossigo o quê? Eu prossigo avançando. Sabe? A carreira que nós está proposta, existe uma carreira, né? Uma vida de fé, né? Um estilo de vida que nós devemos viver. E ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então nós temos que correr olhando para Cristo, né? Que é a palavra. Nós precisamos ter um foco na nossa vida, que é agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pense em algo que é impossível para Deus. É você conseguir agradar a Ele. É você conseguir ter algum tipo de contato com Deus sem fé. Cara, tem muita coisa para falar sobre isso. Sem fé, você não pode... Ele diz a palavra agradar. Mas, cara, sem fé, você não consegue ter nenhum tipo de conexão com Deus espiritualmente. Porque a fé é a certeza daquilo que eu espero. A convicção de fatos que eu não vejo. Né? Então, a fé eu não posso ser guiado por vista. Sim. Não posso ser guiado pelas minhas emoções. A fé eu tenho que ser fé no quê? Na palavra, no que Deus disse. E é assim que eu tenho que correr minha carreira, né? Olhando firmemente, né, para o autor e consumador da minha fé. Então, essa passagem que você falou, ela é poderosa. Por quê? Ele está dizendo a forma que eu tenho que correr. Que é olhando. Se a gente olhar lá para Josué, acho que é 1:8... que vai falar também, né? Sim, nossa. Essa é a parte da... Meu Deus. Então... ele fala, cara... Vamos ler. Eu gosto. Põe. Essa passagem é forte. É, muito bom. Josué 1:8. Josué 1:8. Diz assim, ó. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Cara, eu acho legal, porque assim, Josué, o cara já era bom naquilo que ele fazia. Não era qualquer um. O cara já era um general ali, já era um cara de guerra.
E aí, fala pra ele que vai ser bem sucedido se ele fizer isso. Ele já era bem sucedido. Então, eu acho muito bom. Um versículo antes, né? Ele fala assim, né? Então somente seja forte e muito corajoso. Então, assim, a gente vê assim que para Deus, uma pessoa ser forte, uma pessoa ser corajosa, né? Não fala nada sobre o tamanho do músculo ou da capacidade que material, ela tem, né? material, O carnal, né? Mas ser forte e corajoso para Deus é espírito. você não cessar de falar, antes meditar de dia e de noite em tudo quanto está escrito. Para quê? Você tem o cuidado de fazer. O fazer ele tem que estar envolvido. Tudo quanto está escrito. Também fala sobre obedecer. Né? Fazer tudo quanto está escrito no livro da lei. Porque dessa forma você prosperará e será bem-sucedido. Exato. E assim, é importante a gente saber que assim, depois disso, aí tem as obras. E o que a obra tem a ver com tudo isso? Que diz no Tiago 2, 26, né? 2:26? Isso. Vamos lá. Que diz, porque assim o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Ixi. Isso. Então, olha, esse aqui é um princípio importante. Nós, né, como nascidos de novo, né, nós não podemos, como eu já disse, conquistar a nossa salvação pelas obras. Sim. Só que depois ela vai falar que nós fomos feitos para as boas obras. Existem obras que têm que ser feitas. Não posso ser salvo pelas obras. Mas eu sou salvo por Deus para as boas obras. Exato. Né? E a fé, cara, ele diz assim que a fé, assim como um espírito, um corpo sem espírito ele é morto, assim a fé. Sem obras, né? Que essa palavra obras, eu já estudei um pouquinho sobre fé, essa parte também, ele diz assim, é a palavra ergon no grego, né? Que a palavra original foi escrita no grego. A palavra ergon, né? Que significa trabalho, né? Coisa braçal, algo, né? Ser feito. Mas ela também traz o sentido de uma ação correspondente. Né? A 2 Coríntios 4,13 fala, eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Só que este é o espírito da fé, diz, né? O espírito da fé, ele crê e fala, né? Só que se eu ficar só no crer e falar, eu não consigo fazer com que a minha fé ela tenha aquela explosão de poder que pode mudar uma circunstância, que pode, de fato, mover montanhas, né? Porque a minha fé ela tem que ser seguida de obras correspondentes, uma ação correspondente. Então, Jesus, né, quando ele está ensinando, eu não lembro se é em Mateus 9, mas ele diz, tudo é possível ao que crê. Se eu não me engano, é Mateus 9, 23, não tenho certeza. Dá uma olhada aí. Aqui. Ele diz assim, tudo é possível ao que crê. Então, assim, vamos lá, se existe algo impossível, é esse mesmo? 9, não. Não? Aí diz assim, né? Se existe algo impossível, ele fala assim, tudo é possível ao que crê. Então, assim, algo impossível, ele se torna possível pelo fato de eu crer. Né? Crer no quê? Crer na palavra de Deus. Crer no que Deus disse. Mas existe algo, o crer, ele... é Marcos? É Marcos 9:23. Eu errei o livro. Marcos 9:23. Legal. Agora a gente já fica mais tranquilo para falar. Então ele diz assim, tudo é possível que crer. Então, assim, quando eu creio, né, em Deus, quando eu creio no poder de Deus, eu creio na palavra de Deus sobre uma impossibilidade, aquela impossibilidade, ela se torna possibilidade. Né? Então, assim, 50%. O crer vai tornar algo possível. Algo impossível, uma impossibilidade, se torna uma possibilidade. Mas o que vai fazer desta possibilidade se tornar uma realidade na minha vida?
Aí é a fé. Então, eu posso dizer, afirmar para você em cima disso que a fé é eu agir em cima do que eu creio. Uau. Uma vez que eu creio na palavra de Deus e eu tenho uma ação correspondente, como o irmão, né, falou ali, eu estou agindo em cima do que eu creio, aí tem a fé. Porque a fé, por isso eu falei, sem obras ela é morta. Sim. Ela está na fé, mas ela não está aquela fé operante. Mas uma vez que eu ajo em cima do que eu estou crendo, eu tenho ações correspondentes à minha fé, que eu estou crendo e falando, aí eu libero o poder criativo de Deus. Uau. Aí esse poder, ele pode mudar uma circunstância. Mas eu preciso perseverar, como foi lido em Hebreus 12. Ela tem que ser perseverante. Até que eu consiga romper a barreira do natural, até que eu consiga vencer aquela circunstância. Uau. Aí, aquela circunstância que se levanta, eu venço ela pela fé. E uma vez que quando eu venço ela, a minha jornada de fé ela é completada naquela área. E coisas são acrescentadas na minha vida. Né? Desculpa, não vou poder deixar de falar. Em Tiago 1, capítulo 2, 1 versículo 2, volta só um capítulo. Cara, essa passagem, cara, ela é poderosa, que nós já vamos fechar. Mas ele fala, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria, o fato de passarem por várias provações. Por que fato? Meu irmão, provação vai vir para todo mundo. Vai. Sim. Entendeu? Se não vem provação nenhuma, se está tudo bem, também é estranho. Porque as situações ela vem para provar a nossa fé. Sim. Ela vem para querer nos derrubar. Se não está acontecendo, está tudo legalzinho, tudo bonitinho, tudo bonzinho. Você tem que repensar. Quer dizer que eu acho que eu já estou lá embaixo faz tempo. Você tem que repensar. Tem que repensar o que tipo de vida você está vivendo. Porque se eu estou vivendo um estilo de vida de fé, circunstância vai vir em todo momento, toda hora. Sim. Aí ele diz, tenho grande alegria por passar por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Importante frisar que é o passar, não ficar. Isso. Nós passamos pela provisão, né? Assim como o povo de Deus passou pelo deserto. Isso. Né? Aqueles que não creram morreram no deserto. Amém? Quem é da fé, meu irmão, Sim. quem é da fé alcançou as promessas. É isso né? mesmo. E ele fala assim, a provação da fé produz perseverança. Então ela tem que produzir. Daí ele fala assim, ora, a partir da perseverança que você tem, né, você persistir naquilo que você crê, é o 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Então você fala, você vê aqui que essa minha perseverança na fé, ela tem que ter ação completa. Tem algo que eu tenho que fazer. Tem que fazer. Já está deixando ali claro que tem que fazer algo. A minha perseverança não é ficar aguentando a pressão quieto. Botar o cobertor por cima da cabeça e esperar passar. Não vai passar nada, meu filho. Né? Mas ele fala assim, tem que ter uma ação completa. Né? Você tem que perseverar na sua fé. Então você tem que fazer aquilo que a Bíblia diz que tem que fazer. Todas as coisas. Sim. Sempre, quando parece que não tem nada, sempre tem algo a ser feito. Verdade. Sempre tem algo a ser feito. Depois ele fala assim, tem que ter ação completa para que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que nada lhe falte. Então, assim, quando nós perseveramos em fé, a nossa perseverança em fé, quando nós vencemos uma situação, nós temos aquela jornada de fé e ela é completada, algo é agregado em nossas vidas. O que é? Nós somos feitos perfeitos e íntegros. Então, nós estamos sendo aperfeiçoados, que é a mesma palavra para maturidade. Eu estou crescendo em fé, crescendo em maturidade espiritual nesses tempos de jornada de fé. Então, é necessário a jornada de fé. É necessário nós passarmos por provações. Porque se nós não passarmos por provações, nós não vamos nos desenvolver. E isso vai trazer um dano para a nossa vida. Então, nós temos que nos alegrar. Veio situação para a gente combater pela fé, então nós devemos, sim, exercer a nossa fé e com grande alegria, porque nós estamos sendo aperfeiçoados a cada momento. Uau. Demais isso. Isso é
São Bom, coisas rapidinho, fortes. deixa eu só dar um recado aqui para quem não está nos assistindo. Se você não curtiu ainda esse vídeo, curta esse vídeo. Comente aqui o que tá achando, como esse papo foi, se foi relevante, um ponto que você mais te chamou a atenção. Deixa aqui nos comentários. Tem nossas redes sociais, o Marcelo vai colocar aqui os nossos arrobas. Siga a gente, tá legal? Dê ideias do que vocês querem ouvir nos próximos episódios. E aí, vamos partir para uma conclusão aqui? A gente falou sobre o novo nascimento, a gente falou sobre a jornada, e essa jornada em Gálatas vai falar que ela deve correr bem a jornada, né? Fala assim, vamos abrir Gálatas 5:7. 5:7. Gálatas 5:7. Isso. Pode ler. Paulo vai falar assim, ó, vocês vinham correndo bem. Quem foi que o impediu de continuar a obedecer à verdade? Uau. Olha para vocês verem. Uma vida de obediência. Vamos colocar assim. Sim. Quando você tem uma vida de obediência ao Senhor, obediência à palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que você está correndo bem. Você está correndo aquela proposta, né, que foi, né, colocada para que você corresse ela, né? Uma jornada de fé. Mas ele diz, para os Gálatas, né, eles começaram a se desviar da fé. Eles começaram a voltar para as velhas obras, né? Começaram a crer novamente nos velhos deuses. E ele diz, quem foi que vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Então, assim, uma vida de fé, né, a jornada de fé, ela está intrinsecamente, acho que eu falei errado a palavra, não vou nem falar de novo que eu vou errar. Ela está ligada, né, totalmente assim, na obediência da palavra. Né? Uma vez que eu deixo de obedecer a palavra, né, a minha fé ela deixa de operar. Porque a fé ela é baseada no quê? Na obediência da palavra. Se eu permanecer, né, crendo e obedecendo a palavra, que uma coisa é eu crer, outra coisa é obedecer o que a palavra diz para mim fazer. Sim. Uma vez que eu deixo de obedecer o que a palavra diz, a minha jornada de fé ela é cortada. Uau. Ela é ali, né? Eu paro a minha jornada de fé. Então, assim, eu me impeço de continuar uma jornada de fé. Então, a obediência, né, ela é muito importante. Até que a Bíblia diz assim, que Jesus, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Não era da vontade teve um momento que ele chorou, ele suou sangue. E ele pediu para o Senhor, se for da tua vontade, Pai, afasta de mim esse cálice. Porque ele sabia que tudo que ele teria que passar. Não só tudo que ele sofreu no corpo, né, na alma, né, as situações que ele passou, foi envergonhado, né? Isso ainda ele chegou a ser crucificado nu. Talvez para nós não possa dizer tanto, mas para um judeu, ele ficar nu na frente de outras pessoas, cara, isso era o maior nível de humilhação e de vergonha para um homem. As coisas estarem à mostra. E ele foi pregado nu. Ele foi envergonhado depois de tudo que ele passou, meus irmãos. Nossa, cara, ele sabia. Mas o que mais doía no coração de Jesus, sabe o que é, né? Eu tava esperando esse momento. Eu vou dar honra para você. Vou dar honra para você. É a morte espiritual. É a separação dele, da comunhão dele com Deus, com Deus Pai. Sabe? Então isso foi o que mais... Ele sabia que ia ser sofrido. Mas por nós, né? Se a gente for ler na Bíblia, ele diz assim, que ele sabia a alegria que estava proposta. Lá em Hebreu 12 mesmo, continuação, diz que ele passou por tudo aquilo porque ele sabia a alegria que estava proposta para ele. Sabe? Ele sabia da igreja, ele já sabia o que ele estava fazendo por nós. Então, assim, existia uma grande alegria. Ele iria permanecer até o fim. Mas quando ele pensou, eu vou me separar do Pai, eu vou ter que morrer espiritualmente na cruz. Por que morrer espiritualmente na cruz? Para a gente finalizar, lá em Efésios... eita, agora passou...
Pode ir. 2 Coríntios 5, 21 fala assim: aquele que não conheceu o pecado, está falando de Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Sabe? Então, assim, Deus, ele colocou todos os nossos pecados sobre ele. Aí tem a primeira morte, morte espiritual. Morte espiritual. Aí teve a segunda morte, morte física. Porque a morte física, ela vem através da... Ela entrou no mundo por conta da morte espiritual. E por conta ele morreu a morte física e estava separado do Pai. Aí, né, quando ele está na cruz, ele diz: Pai, por que me abandonastes? Aí você vê que naquele momento ali... A conexão tinha sido... A conexão foi desfeita, ele morreu espiritualmente. Por quê? Para ele se identificar comigo e com vocês. Ele se identificou com a humanidade morta espiritual. Ele levou os nossos pecados na cruz. Ele morreu a nossa morte. Cara, isso tem que falar alguma coisa. Ali foi a substituição, né, de Cristo com a humanidade. Ele que não pecou. Sim. Ele não pecou, mas Deus colocou por amor a nós, Deus colocou os nossos pecados sobre ele, sobre um homem santo. E ele morreu e ele foi para o inferno. Onde nós iríamos. Ele foi onde nós iríamos. 3 dias e 3 noites. Aí a Bíblia diz que quando, né, a justiça de Deus ela foi satisfeita, Deus enviou o seu Espírito na mansão dos mortos. Mandou seu Espírito lá no inferno. E trouxe de volta Jesus Cristo dos mortos. Ele ressuscitou Jesus dos mortos. E isso aconteceu primeiramente no Espírito. Sim. Ele foi lá no inferno e trouxe vida, livrou Jesus das garras, né, da potestade, dos principados e potestades, triunfando dele na cruz, né? Tem uma passagem de Colossenses que fala sobre isso, é muito forte, meu Deus. Não vou nem entrar, porque senão vai precisar de mais meia hora. Aí ele nasce de novo espiritualmente, depois aquele espírito recriado, né, vivificado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele não podia conter ele no inferno, porque ele não cometeu pecado. Foi os nossos pecados que estavam sobre ele. Não tinha legalidade, né? E foi pago. Né? A Bíblia diz assim, que se Satanás ele soubesse da sabedoria de Deus, ele jamais teria crucificado o Senhor da glória. Está lá em Coríntios. Sabe? Jamais. Acha que Satanás teria crucificado Jesus? Ele deveria estar comemorando lá. Aí o Espírito de Jesus, vivificado, vem, entra no corpo. Aquele corpo, ele é vivificado, glorificado. Né? Ele é revestido de incorruptibilidade. Tudo que estava doença, tudo, aquele corpo ele foi restaurado, glorificado, se revestiu de imortabilidade. Ele se tornou imortal, assim como era no Espírito. Da mesma forma que nós seremos quando nós formos arrebatados, amém? Nós teremos o nosso corpo revestido de incorruptibilidade e de imortabilidade. A Bíblia diz que nós vamos saber como nós seremos quando nós vermos Ele. Do jeito que Ele vier, como Ele é, nós seremos. Né? E assim, quando você aceita Jesus, né? Então, você morre a morte que ele morreu, você aceita a morte que ele morreu, a substituição, e você nasce com ele na ressurreição. Esse é um novo nascimento. Aí você é renascido de novo no Espírito para viver uma vida de fé. Diogo, eu vou pedir então para você, para quem não está nos assistindo aqui, se ele nunca fez isso, olha para a tua câmera e fala para a pessoa ali que está do outro lado, que ela nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, o que ela deve fazer agora, rapidinho, para ela ser salva agora? Se ela deseja ser salva agora, o que ela deve fazer? Amém, irmão. Se você sentiu da gente fazer isso, então se você, né, ouviu estas palavras, se você entendeu, né, o que Cristo fez por você na cruz, né, e você entende que você não pode, você entendeu que você não pode conseguir a sua salvação
pelas tuas obras, né? Pela força do teu braço, e você decide hoje, né? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, né? Isso você pode fazer aí da sua casa, ou do carro, ou não sei onde você está, mas você só precisa, assim como falou em Romanos 8, né? Romanos 10, do versículo 8 ao 10, você confessar o Jesus com a sua boca, crendo com o coração. Então eu vou fazer uma oração rápida. Se você está aí, está me ouvindo, e você deseja do fundo do teu coração receber hoje da parte de Deus a salvação em Cristo Jesus, você repete comigo estas palavras. Diz assim: Senhor Jesus, eu acredito que o Senhor morreu numa cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Senhor Jesus, eu me arrependo hoje de todos os meus pecados e eu decido lhe seguir e lhe obedecer pelo resto da minha vida. E pela fé, eu recebo agora a salvação que vem de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. E pela fé, eu declaro que eu sou uma nova criatura, que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo em minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você que está nos ouvindo, se você creu com o coração e falou com a sua boca, e você repetiu esta oração de livre e espontânea vontade, não tenha dúvidas, como ministro da palavra de Deus, eu posso te garantir que você nasceu de novo. Mas agora você precisa começar a aprender um pouco mais da palavra. E nós estamos aqui como irmãos, né, como igreja também, porque eu não sou igreja, mas nós juntos somos partes da igreja, membros do corpo de Cristo. Estamos aqui para edificar a tua vida, te ensinar um pouco mais sobre a palavra. Então persevere, já se inscreve, deixa um like. Se você fez a oração, deixa esse testemunho para nós. Por favor, escreva aí: eu fiz a oração, eu nasci de novo, sou uma nova criatura. Uau, cara, eu até me emocionei. Será demais ler isso. Eu tenho certeza que essa palavra vai alcançar o coração de alguém, meus irmãos. Eu creio também. E alguém vai nascer de novo. Com certeza. Sabe? E a Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Sim. Sabe, uma pessoa que nasce de novo, ela deixa de ser pecador. Ela se torna a justiça de Deus. Ela se torna um santo. E existe uma vida, uma nova vida esperando por ela. Então, se você nasceu de novo, recebeu a salvação de Deus no nome de Cristo Jesus, deixa o seu testemunho, que nós vamos entrar em contato com você. Não importa que lugar do mundo você more, sim, nós vamos pegar o teu contato e vamos conversar com você pessoalmente. E nós queremos ouvir esse testemunho, sim, pessoalmente, chamada de vídeo, sabe? E vamos orar pela sua vida também, amém? Amém. Amém. Então seja abençoado na prática da palavra. Em nome de Jesus. Nosso irmão, finalizar. Muito obrigado se você nos assistiu até agora. E fiquem espertos nos próximos episódios que vai sair, vai estar muito bom. Eu vou estar aqui com meus irmãos, Diogo. Obrigado, Diogo. Foi um prazer ficar à mesa, essa comunhão contigo. Marcelo, muito obrigado. Sempre contribuindo com grande alegria aqui pra gente. E shalom. Paz do Senhor, meus irmãos. Que a graça e a paz sejam multiplicados na sua vida, no pleno conhecimento de Deus e do seu Filho Jesus, como está lá em 2 Pedro 1:2. Amém. 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 Eita, valeu. Obrigado. Eita, foi bom, hein? Depois nós tocar a musiquinha no finalzinho também, né? Aí você deixou em preto e branco.